Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. E o tema que eu vou abordar hoje, eu vou falar sobre a mulher, né? Já trouxe essa flor de presente. Vou falar sobre a mulher, mas antes de desenvolver esse assunto, eu quero falar com vocês sobre a ONG da rádio. Eu tenho recebido algumas doações, muito obrigada a Cláudia e mais tantas outras pessoas que têm sempre contribuído com a rádio, né? Nesse sentido, porque são 280 cães que a gente vai recolhendo na rua e eles estão prontos para adoção. E é muito interessante porque eles são castrados e vacinados. E se você adota um cãozinho desses, você cria uma vaga para um novo cão, para a gente socorrer um novo cãozinho. Então é muito interessante a gente ter esse tipo de amor, esse tipo de compaixão com esses anjos de quatro patas. Eu falo que são os anjos de quatro patas, né? Eles já nascem sabendo tudo aquilo que a gente passa a vida inteira nos trabalhando e tentando desenvolver. Hoje eu quero contar uma historinha muito rápida, assim, sobre animais. É que uma galinha que foi resgatada, acho que tem uns 3 meses, por um pai de santo. Ela estava com o biquinho colado e ela tinha um nome dentro, um nome chamado Sandra, dentro da boquinha dela. E eles levaram, socorreram. E isso tá muito bonito porque ela deu cria. Ela teve 6 pintinhos, né? Ela já tá super bem. Então, a dica que a gente dá, amigas estrelas, é o seguinte: sempre que vocês verificarem maus tratos, por favor, chamem os protetores dos animais, a delegacia mais próxima, porque é crime inafiançável, é um abandono de menor e de incapaz, porque eles dependem da gente. Então, se você vê um vizinho que não dá, a água está verde, não está sendo bem tratado, está sendo hostilizado. É um dever que nós temos como cidadão e um compromisso de compaixão com esses anjos, da gente fazer isso se tornar público. Filma no teu celular. É assim, eu assisto alguns programas, a gente estuda muito sobre a mente humana, e eu assisto alguns programas no Discovery ID, que é um programa policial, e eles dizem que os crimes mais hediondos, eles são desvendados porque os vizinhos dão as coordenadas mais importantes. Às vezes é uma questão de horário, às vezes é uma questão de um barulho que ouviu. São os vizinhos que salvam, inclusive, muitas pessoas que estão no cativeiro há anos. Então, assim, preste atenção na sua vizinhança, se não tem nenhum animalzinho que a gente precisa socorrer. É nossa obrigação, nosso dever. Eles dão tanto para a gente, então é um dever da gente socorrer. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, amigas estrelas, que é extremamente importante. O cachorro não tem o senso de tempo. Às vezes a gente sai e você deixa o animalzinho sozinho, né? E ele não tem o senso de tempo, assim como as crianças não têm senso de tempo. Então, quando você sai na sua casa, perceba, se você for até a garagem buscar alguma coisa no carro, quando você volta, ele faz uma festa, o cachorro, como se não te visse há dias ou há horas. Por quê? Porque ele não tem o senso de tempo. E quando você sai, tem muitos filmes desses no YouTube. Ele fica na casa procurando o que fazer. Tem uns que vão e pegam a coleira, tem outros que pegam todo o papel higiênico e já mais rebeldes, né? Mais meninos, assim, já destroem todo o papel higiênico. Bom, eles são encantadores, né? Eu sou muito suspeita para falar desses anjos de 4 patas. Então vamos prestar mais atenção, né? Para criança tem tanta coisa, né? Para criança nós temos os contos infantis para mostrar o tempo, o espaço. Porque a criança não tem noção de tempo. Fala assim com uma criança: eu vou sair para trabalhar e eu volto daqui 8 horas. 8 horas, para uma criança, é muito abstrato a questão do tempo. Você tem que falar com a criança assim: quando o ponteiro grande do relógio estiver aqui e o pequeno estiver aqui, tá na hora da mamãe voltar. Tá na hora de voltar para casa. E
Hoje eu vou desenvolver esse tema, né? Falar do Dia Internacional da Mulher é muito interessante porque as mulheres sempre fizeram parte da história da humanidade quando se começou o plantio. A mulher é que entendia que a mudança de lua fazia com que o nenê nascesse. E isso foi ridicularizado muitas vezes por muitas pessoas da ciência. E hoje você vai aos hospitais, até os médicos falam: ah, eu vou ter trabalho essa noite, porque vai mudar a lua. Né? Porque tem a ver o quê? O nosso organismo tem a ver com os minerais, ele tem a ver com as energias do planeta. A nossa glândula pituitária tem hidróxido de apatita, que é um mineral. O nosso osso é feito de minerais. Então, assim, nós somos o microcosmos dentro desse macrocosmos tão maravilhoso. Então, é muito interessante quando a gente fala da mulher, é um tema tão vasto, é um tema tão longo. Se você for falar das grandes mulheres na história, nós ficaríamos aqui. Mas no começo da história da agronomia, as primeiras agrônomas do mundo foram as mulheres, né? Porque elas sabiam a hora do plantio, a hora da colheita, elas sentiam, elas tinham a intuição, elas recebiam essas informações do invisível. Então, o poder, ele estava na mão das mulheres. O que acontecia? Como elas tinham essa premonição, essa habilidade, essa sutileza, sensibilidade em lidar com a natureza, elas faziam toda essa parte do plantio, da colheita, o acompanhamento todo, e depois elas entregavam o produto na mão dos homens. Esses homens iam nas praças para fazer o escambo, que era trocar mercadoria. Você trocava trigo por arroz, enfim. E chega num determinado momento que essas trocas ficaram um pouco difíceis. Como é que você ia trocar, sei lá, um boi por um carneiro? Às vezes não dava para fazer a compensação e aí surgiu o dinheiro, as moedas. E quando as moedas surgiram, e dinheiro é poder, esse dinheiro ficou na mão dos homens. E aí os homens ficaram os donos da situação. E você vê que isso, você veja como as coisas são atávicas, porque isso se reflete até hoje, né? O Dia Internacional da Mulher, aliás, ele existe porque algumas funcionárias de uma fábrica em Nova York se rebelaram porque elas ganhavam menos do que os homens que faziam a mesma função. Então elas resolveram parar de trabalhar. E aquelas que ficaram dentro da fábrica morreram queimadas. E em consideração a essas mulheres, a esse evento que foi tão grotesco, surgiu o Dia Internacional das Mulheres. Quando a gente vê essas datas assim, tem algumas pessoas que fazem críticas que não tem nada a ver. Ah, não sei para que tem isso, não sei para que é comércio. Amigas estrelas, nós precisamos, nesse mundo agitado que nós vivemos, ter algumas datas para que a gente possa parar e fazer uma reflexão. É o Dia da Mulher, é o Dia das Mães, é o Dia dos Afrodescendentes, é o Dia do Dentista, é o Dia da professora, do professor. Você precisa parar e fazer uma reflexão para ver na história o que é que a gente evoluiu, o que é que de fato a gente cresceu, o que é que se construiu de novo dentro desse conceito do Dia da Mulher. Né? Qual é a liberação, a libertação? Então, o Chico Xavier, por exemplo, que eu sempre gosto de citar para vocês, e fazer essa conexão do mundo da ciência, do que se chamou de espiritualidade e com o emocional da gente. O Chico Xavier dizia assim, vai chegar um momento, parece que pelos prognósticos vai ser ainda nesse século, pode ser que seja mais no final, mas seguramente ali para depois de 2057, que a mulher não será mais obrigada a ter a gestação. Vão existir centros reencarnatórios, onde as pessoas vão fazer os contratos e depois vão buscar os filhos. E olha que interessante. Então, a mulher ser desobrigada da gestação é muito interessante, porque
ela pode optar por ter o filho e gestar dentro de si, ou numa dessas instituições. Mas hoje, nós mulheres não temos opção. Nós temos que gestar. Se homens quiserem filhos, nós temos que gestar. Né? Não existe opção. Mas é tão bonito, é tão maravilhoso. Eu sou tão grata, por exemplo, à minha mãe, eu sou tão grata à Madalena, Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus. Essas mulheres incríveis que passaram pela vida, e você vê, é tão mágico. Ser mulher é muito mágico. Você vê que a maioria das profissões, pelo menos eu me sinto muito mais confortável, né? Se eu vou a uma mulher ginecologista, a um dentista. Se bem que meu dentista é homem, é maravilhoso. Porque os homens são maravilhosos, né, amigas? Então, a gente fala do dia da mulher, o homem diz que o dia do homem é todo dia, né? Eles falam. Mas tudo isso é só uma brincadeira, a gente brinca e faz piadas com isso, como a gente faz com time de futebol, enfim. Mas é muito incrível, porque não ser obrigado e fazer por livre e espontânea vontade é maravilhoso. E se existe um amor que é o mais próximo que Deus nos deu, que Jesus deu pra gente, é o amor de uma mãe. Porque uma mãe é aquela que compreende. Eu não estou falando daquelas que têm dívida kármica. Eu não estou falando das exceções. Estou falando assim que a mãe é aquela que ela defende o filho. Ela está sempre pensando no filho. Então tem uma frase que eu gosto por demais, que diz assim: ser mãe é ter o coração vivendo fora do seu próprio corpo o resto da vida. E amigas estrelas, é verdade, né? Eu fui casada e criei filhos que não eram meus durante 12 anos. E eu tinha uma preocupação, se chegasse de madrugada, se não chegasse, se não chegava, onde ia, com quem ia, se estava tudo bem. Aí você atormenta o adolescente pelo celular, mas a gente fica doido, né? Então, assim, não importa se o filho é um presidiário, se ele é uma pessoa que ainda não deu certo na vida, ou de repente é o que ele podia fazer, se ele tem uma grande profissão, não. Pra gente, o filho é o máximo. E não mexe com eles porque, né, é perigoso. E as pessoas que se livram de ter o rancor de uma mãe, elas são é um benefício. Porque se você tiver com qualquer tipo de mãe, mas, por exemplo, eu estava assistindo um National Geographic ontem à noite, e o rapaz estava filmando. E ele estava num lago que tinha, assim, num riacho, que a água passava, ele estava mais ou menos a 50 metros da mamãe ursa. Só que o bebê dela estava ali do lado e o vento começou a vir ao contrário e levou o cheiro do cinegrafista e do rapaz que estava fazendo o estudo lá científico para ela. E ela levantou, olhou bem, olhou no olho do rapaz que estava filmando, ele disse: eu estou com muito medo, nós estamos numa situação de extremo perigo. Eu não sei como é que nós vamos fazer. E nesse momento, que aí Deus protege também, né? Nesse momento, a água do rio chegou até o joelho dele. E ele assustou, porque era muito gelado, é um lugar muito frio. E quando ele assustou, ele levantou rapidamente e bateu a mão assim nas pernas, porque molhou toda a roupa dele. E quando ele levantou, a ursa olhou, sentiu algum tipo de perigo, virou as costas, mergulhou para o lado contrário e levou o bebê embora. Se não fosse aquela água bater no joelho, existiria um risco muito grande. Então, existem tantas coisas que a gente pode dizer, né? Eu, por exemplo, eu aprendi a ler e escrever com a minha professora primária, que era uma mulher, a dona Dorinha. Sabe, lembrar da nossa primeira professora, lembrar da sua madrinha, da sua mãe, da mulher que enfeita o planeta. Eu tive na Índia, e a Índia, como vocês sabem, elas têm uma oposição assim de valores, né? Muita gente muito rica. No hotel você via grandes eventos. Eu assisti pelo menos uns 3 casamentos. Eu fiquei em Delhi algum tempo. E
e você tem a parte que é muito humilde. E lá não dá para fazer uma agronomia de pegar um trator e fazer, porque as propriedades são muito pequenas. E quem cuida dessas propriedades são as mulheres. E quando você vai passando com o ônibus e você olha os campos, eles estão todos enfeitados com as mulheres. Porque você vê o sari. Então você passa, são sares de cores muito vivas, assim como esse verde, como esse pink da Rádio Mundial, um laranja brilhante. E aí você olha, você vê o campo enfeitado com aquelas mulheres plantando e colhendo e cuidando da alimentação. É lindo. E quando eu falo para vocês, vamos ter um novo olhar, vamos olhar com carinho e com sensibilidade, vamos mudar o olhar para as coisas. Não é só no Dia da Mulher. O Dia da Mulher é uma reflexão. É só para a gente pensar melhor. O que a gente pode contribuir? Eu voltei a fazer faculdade esses dias, eu já estou com 2 semanas de aula, e eu fiquei tão honrada que a minha professora de políticas públicas, ela falava de uma forma que, há muitos anos atrás, quando eu fiz as outras faculdades, não existia essa linguagem ainda. Se existia também eu não percebia. Acho que não estava nessa maturidade. Mas ela dizia que quando você trata um paciente, o quanto é importante você falar nele como um todo. Como é que ele chega para você psicologicamente? Então, hoje as pessoas nos olham mais como uma forma holística. E ela dedicou toda a carreira dela, ela é professora, ela se formou em professora de odontologia, exerceu só um período e depois ela foi se dedicar à carreira pública, a ver o que ela podia fazer em termos de saúde para o outro, para o próximo. Então é muito interessante que você vê que mudou a linguagem como um todo. Na minha sala de aula, nós somos 45, a maioria é adolescente. Tem uma pessoa que tem 30 anos, outra tem 36, e aí você vê que tudo isso é a nova mensagem, é o novo milênio. Tanta coisa mudando, você vê que as crianças estão nascendo falando. E quem dizia isso no passado? Quando eu brinco, falo para vocês, né? Que toda a obra de Chico Xavier é a história da humanidade. Ela é a Barça que a gente tinha, né? Antigamente. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o manual da gente, que a gente vem ser manual. Mas tem ali todo o direcionamento e as coisas todas que vão acontecendo na história da humanidade, que vão nos deixando cada vez melhores. Para a gente melhorar no aspecto ético, no aspecto profissional. E aí é em tudo. Né? É na pessoa que trabalha com você na sua casa. Eu, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo diretamente. Se não fossem essas pessoas que me ajudam profundamente, né? A Anice me ajuda muito, eu não teria como estar aqui para fazer esse programa, porque elas que me ajudam a organizar toda a minha vida. Então, é tão importante nós sermos gratos, né? Nós sermos gratas a todas as mulheres, a todas essas pessoas que estão envolvidas nas nossas vidas. É importante a gente perceber uma mudança planetária. É uma mudança em tudo. Então, agora tem o cuidado que nós temos que tomar, e eu falei isso num dos meus programas, né? Se a gente não se corrigir, se nós não formos dotados de um pouco mais de compaixão, de amor, mas não assim nesse sentido piegas, no sentido de disciplina. Como é que você é no trânsito? Como é que você é com a funcionária na sua casa? Né? Eu tenho uma amiga que trabalha na casa de uma outra pessoa e ela machucou o pé, né? E a galega machucou o pé. E aí o que acontece? Ela está tendo que trabalhar, né? Então, por quê? Porque as pessoas não podem ficar sem ela, né? Agora não, agora ela já se afastou e tem uma outra pessoa no lugar. Mas no primeiro dia não teve nem como. A casa é uma indústria, a casa é uma empresa. E a mulher sempre administrou essa empresa sozinha. Administrou os filhos, administrou a casa, administrou as despesas, administrou a roupa do marido, o equilíbrio emocional do marido. Sempre as mulheres estiveram presentes, ou na frente ou de bastidor. Então, é muito interessante a gente observar que os grandes nomes da história, eles acabam se repetindo. Pessoas que você fala assim,
Essa pessoa tem alguma coisa muito parecida com Joana d'Arc. Essa pessoa tem uma coisa muito parecida com Madalena. Tem uma médium que é uma médica. Ela chama Nete Guimarães. Veja bem, a Nete Guimarães, se eu não estiver enganada, ela está ali na casa dos 45 anos, né? E quando ela era bem pequenininha, ela tinha 2 anos de idade, ela só falava mamãe e papai. E um dia o pai estava lendo o jornal, ela ficou, papai, papai, papai. Ele falou, o que é? Ela disse, papai, não grite comigo. Com 2 anos de idade, foi a grande surpresa. Ontem eu estava vendo no YouTube uma mãe alimentando uma criança e perguntando para a criança, o que você está comendo? Ela terminou de mastigar e ela disse, brócolis. Por que você come? Porque tem vitamina. É bom para a pele. Mas ela não comia, eu não falava com a boca aberta. Eu fiquei espantada de ver. Mas você vê, a Nete Guimarães, que tem muitos vídeos publicados, que fala muito sobre a ciência das coisas, sobre o que o pensamento tem uma cor, um cheiro, um som, uma vibração. O nosso pensamento alcança lugares muito distantes. Então, nessa nova onda que nós estamos, que é para usar com mais disciplina a máscara, usar com mais disciplina o álcool, tomar cuidado, ter compaixão, né? Eu vou fazer uma brincadeira, né? Parece que dá para ver Jesus falando assim, escuta, o que é que vocês fizeram? Qual é a parte que vocês não entenderam de amor ao próximo? Que eu já expliquei um monte e vocês não estão fazendo nada. Qual é a parte que vocês não entenderam? Né? Se a gente fosse falar, as pessoas falam de Jesus assim como uma coisa muito distante, né? Mas é muito interessante. Se você vê, eu tenho uma amiga que falou assim para mim, tem umas coisas que você fala que você já falou. Eu falo, é mesmo, tem mesmo. E você já aplicou? A gente ter discurso é fácil, eu apanho todos os dias, amigas estrelas. Todos os dias, porque se tem uma coisa que os seres nos dizem nunca esqueça que os ouvidos mais perto do que você está falando são os teus. Então, eu venho aqui falar e é um aprendizado para mim também, porque isso é um exercício, né? É um exercício da fala, é um exercício do amor. Estamos no tempo já? 3 minutos. Então, hoje o que eu quero é oferecer para vocês todos, homens e mulheres, essa rosa. Né? Porque uma rosa tem muitos mistérios, tem muitos encantos, tem muito perfume. Né? Elas conseguiram acompanhar durante muito tempo para estar aqui nas minhas mãos. Elas já foram de uma pequena semente e hoje elas estão aqui. E nós também. Nós já fomos uma pequena semente dentro das nossas mães. Então, eu desejo que vocês compartilhem esse vídeo, nos ajudem. Não posso ajudar com nada. Compartilhe o vídeo e passa para alguém que quer uma palavra de afeto, de amor. O amor que eu sinto quando eu venho aqui falar com vocês, porque verdadeiramente a vida me ensinou tanto. E quando eu vejo o outro sofrer, o sofrimento do outro me machuca. Mas quando vocês estão felizes, eu fico encantada. Então eu espero que essa flor que eu ofereço para vocês, a flor que eu trouxe com as minhas palavras, acompanhe vocês durante toda esta semana. E que essas pétalas, ao caírem ao chão, se tornem um tapete, que eu chamo do tapete de Alá, por onde vocês vão caminhar hoje, amanhã e por toda a eternidade. Um beijo no coração. Feliz Dia Internacional da Mulher. Namastê.